Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um e o primeiro Raíza Cast. Eu explico. A gente tem um quadro aqui no canal nominado Raíza Cast, mas agora é oficial, com convidados, com um novo formato, com esses microfones lindos e maravilhosos que vocês gostam de ouvir, que eu também amo. E eu tô super feliz de inaugurar essa fase do canal aqui com vocês. Quando esse vídeo for ao ar, a gente vai estar passando como nação por um dos momentos mais difíceis do nosso país, que são as tragédias que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu queria prestar minha solidariedade aqui e, além disso, eu vou deixar na tela formas de contribuir, num link aqui embaixo na descrição também, mas aqui na tela formas de contribuir com essa grande catástrofe que está acontecendo no Brasil. Bom, nós estamos em maio, no próximo domingo é Dia das Mães. E eu achei que fazia muito sentido criar uma temporada, ter uma temporada aqui totalmente direcionada ao tema. A gente vai falar sobre mãe de primeira viagem, sobre maternidade atípica, sobre gravidez tardia, com duas convidadas muito especiais. E neste episódio, que é o primeiro episódio, é claro que eu precisava convidar a minha mãe. Oi, mãe! Oi, Rai! Tudo bem? Tudo, que prazer estar aqui, viu? Tô muito feliz. Eu tô feliz Tá de você estar aqui nervosa, porque eu, mas nervosa, mas feliz. eu Tá sei que você tá se desafiando, né? Por amor, né? Que você Sempre. sempre. Mas você tem tanto para compartilhar, tantas histórias legais, né? No sentido, enfim, a gente vai discorrer um pouquinho sobre muitos assuntos, sua perspectiva de maternidade. E você foi mãe muito cedo, né? Quantos anos? Sim. Quantos anos você engravidou pela primeira vez? 18. Foi 18 anos. 18 anos. Você já havia casado? Estava casada? Sim, acho que uma semana. Uma semana depois que eu casei. Engravidou. Provavelmente você casou no período fértil. Eu engravidei, na verdade, na lua de mel. Engravidou na lua de mel. E antes de 9 meses de casada, eu nasci. você nasceu. Polêmica na cidade pequena. Exatamente. Então já ficaram pensando, Nossa. será que casou grávida? Mas não foi. Eu nasci de 8 meses. De 8 meses. Tava adiantado. Foi, chega, tô pronta, posso já ir. Quero ir, já quero brilhar. Amém. E você tinha isso em mente? Tipo, assim que eu casar, eu já vou engravidar, quero ter filhos. Como era a sua visão sobre isso? O que te levou a casar tão cedo também, né? Não, na verdade, desde adolescente, eu já pensava assim, quando eu tinha 10, 11 anos, eu quero ser mãe, eu quero ter uma família, eu quero casar. Aí tinha um tio meu que ele até brincava, quando você fizer 10 anos, tem um pastor que faz casamento. Ai, olha isso, dó. para me enganar. Tadinha. E eu acreditava. Bom, mas não demorou muito, com 17, ia fazer 18, na verdade. Já engravidei. Né? Casei, já engravidei, já tive você. Mas você tinha isso em mente? Nossa, eu vou casar e já vou ter filho. Ou você nem pensava sobre isso? Não, você só foi? Eu nem pensava. E também na igreja a gente tinha essa questão de evitar, entendeu? Não podia? Assim, não tinha muito não era muito direcionamento. Cultural. Não era muito cultural. E também da família. Nem medicamento, nem preservativo, nem isso. tabelinha, nada. E também você não sabia como de eu nada. não sabia. E como eu fui a primeira a casar também não fui muito ensinada, instruída para, né, como deveria, se queria. Então, não. Eu só sabia que eu queria ser mãe. Uhum. Então, você ficou feliz quando você ficou grávida? Muito feliz. Aos 18 anos. Foi o sonho realizado, né? E como que você lembra quando... pode falar. E logo depois que você nasceu e tal, com 4 meses, estava sentindo como se tivesse um carocinho. Falei, tenho que ir ao médico, gente, tô com algum problema. Deve ser um mioma. Ups. O quê? Fui ao médico, cheguei, você está grávida. Uau. Falei, então, veio o Jonatas. Também. Coladinho. Eu tinha 4 meses? 4 a 5 meses, acho, bem mais bebezinho. ou menos. Entre 4, não lembro. Mas como você se lembra de você grávida? Qual era o seu sentimento, sua sensação, suas expectativas nesse sentido, assim? Tanto faz, ou a minha gestação, quando você estava grávida de mim ou do Joe. Quando você se pensa com barrigão, o que você estava sentindo nesse contexto? Na verdade, eu estava muito feliz, porque era um sonho que eu estava realizando, de ser mãe, de ter filhos, né? Então, assim, para mim, eu não vi o momento assim de nascer, de cuidar.
não tinha muita noção da responsabilidade, né, de como era que tinha que cuidar, os cuidados, né, de uma criança, o que deveria, assim, precisava de apoio também. Isso eu não tinha muito, mas graças a Deus eu tive apoio da minha mãe, das minhas irmãs, todas me ajudaram. Então, Aquela assim, coisa de criar os filhos em comunidade funcionou, né, no bastante nosso na minha contexto, família. assim. Me Até porque ajudou. você é filha de quantos... Você tem quantos irmãos? São 8, 9 comigo. 9 filhos. 9 Então é uma filhos. casa que todo mundo cresceu junto, né? Se ajudando. Exatamente. E aí não foi diferente quando eu engravidei, né? Você foi a primeira neta, então, assim, as Primeira irmãs tudo sobrinha. dispostas, a primeira sobrinha, Muito bom. todas me ajudaram. Muito bom, muito legal. Mas ser mãe é uma benção, né? Como Eu falo que depois que vocês cresceram, eu falei, eu devia ter tido mais 2. Vai ficar só duas meninas e 2 meninos. devia ter tido mais 2. E aí, Joaninhas? Mais um irmãozinho pra mim e pra você? Acho que deu, né? Tava bom, foi bom. Ô, mãe, uma coisa que você não mencionou, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, é como estava e como era o seu relacionamento na época que você engravidou, né? Você era casada, hoje você é divorciada. Já é divorciada há alguns anos, né? Bastante. Acho que Uns 15 anos? tem mais. Tem Mais de 15 anos. Deve ter uns 18 anos, eu acho. É, mas você foi Deve casada ter um período 12 longo. anos. Você tinha essa a dimensão do papel da paternidade, da questão da provisão, da segurança. Como é que você se sentia grávida e recém-casada, sabe? Essas duas coisas juntas, assim. Mesmo eu, que estou num relacionamento saudável, graças a Deus, casada, tenho um bom marido, eu sei que juntar as duas coisas pode ser um grande desafio, assim, grávida e recém-casada. Como você se via nesse contexto? Na verdade, no início eu não percebia muito a responsabilidade, como seria. Até porque estava com pouco tempo de casada, né? Então, assim, para mim era tranquilo. O pai estava presente. Eu não imaginava, né, que ia ter a separação e depois eu ia Claro. cuidar dos filhos sozinha. Claro. Né? Essas coisas assim. Ainda bem, Mas né? no momento Você não pensava sobre não isso. pensei. Graças não pensei. a Deus. Só que também eu lutei bastante para a gente não se separar. Depois, quando estava num período, né, mais turbulento, né, no relacionamento. Então, assim, mas também por vocês. Sim. Porque, assim, eu tinha aquele sonho de ter uma família, de Sim. ser mãe, Sim. de viver para sempre. Casamento, para mim, né, você casar com uma pessoa certa tem que ser isso, para viver para sempre. Com certeza. E é engraçado, bom, daqui desse lado eu posso dizer que você foi muito excelente em não deixar transparecer pra gente o ambiente no qual nós estávamos inseridos, assim, né? No sentido da relação de vocês não refletir diretamente sempre na gente. Nós viemos ter dimensão, pelo menos falo por mim, eu vim ter dimensão da situação toda, do contexto, de quantas coisas você passou, depois que vocês realmente se divorciaram. Sim, sim. Né, que a gente teve aquela conversa, olha, os motivos são esse. Então, você realmente conseguiu administrar essa parte até onde suas forças couberam, assim, sabe? Até porque como eu não tinha intenção, eu achava que ia dar certo, e também para proteger vocês, né? Porque, no meu caso, eu achava que separar, independente de estar separado ou não, o pai Sim. tem que cuidar do filho, a mãe também, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, não misturava muito as coisas, entendeu? De incluir vocês, até porque já é sofrimento a separação, né? E você ainda ver os filhos passando por isso, ver todo o movimento, ver, né, essas brigas. Isso vocês nunca participaram, não. Sempre tentei esconder. Mas é engraçado que até hoje, mesmo hoje, depois que eu passei por mais coisas, né? Depois que eu passei por outras frustrações e na vida adulta mesmo, outras expectativas, né, de viver e gerar os meus próprios traumas, eu consigo separar um pouco as coisas, mas até, sei lá,
no começo da minha vida adulta, com certeza eu descrevia a separação de vocês como a coisa mais difícil que eu já tinha vivido. Por causa dessa névoa, né? Tipo, ai, mas ele estava aqui até agora e agora não vai ser mais assim, mas o que ela está sentindo, como vai ser dela, qual que é o nosso papel nisso, e etc. Então, esse período em si para os filhos também é muito dolorido, ainda que às vezes tenha sido a melhor coisa a acontecer, né? Ou pelo menos a menos ruptiva, assim, a menos drástica. O divórcio, entre todas as coisas que poderiam ter acontecido, acho que foi uma das coisas, foi o melhor caminho. Infelizmente é difícil dizer isso, né? Não, é difícil, só que é assim mesmo, principalmente quando você casa com uma pessoa com um objetivo diferente, valor diferente, do que você quer, do que, né, que não tenha essa pretensão como eu tinha, de ter uma família, de cuidar, de viver para sempre. Então, assim, quando você não casa com uma pessoa assim, né? Então, assim, a melhor não tem jeito. Porque para ficar junto, eu não tive escolha. Para ficar juntos, os dois tinham que querer. Né? Mas, assim, desde o início, eu sempre fui muito de cuidar de vocês sozinha, de participar o que tinha na escola. Verdade. De, sabe, formatura de ABC, sabe, sua, do Jonatas, de vocês. Sabe que essa coisa de formatura do ABC é uma coisa... Bom, eu vou querer saber aqui na internet se vocês conhecem esse termo, porque aqui no Sudeste, a gente conversando com a Giovana, com o Vini, a galera não conhece o que é formatura do ABC. Sério? E é um momento mágico, em que a gente ganha o nosso diplominha, que a gente leu. Tem a foto dos dois. Aprendeu a ler, é verdade. A gente tem nas formaturas. Sentado na cadeirinha lá. De forma, com chapéu e tudo. Com chapéu, exato. Então, todas essas fofo. festas eu já participava. Já participava só, entendeu? Às vezes ia assim, mas era aquela confusão, sabe? Sim. Mas, assim, então, é essa questão, é você ser casada com alguém que tenha o mesmo objetivo, né? Se você tivesse a opção hoje, tipo, de voltar no tempo e não ter tido filhos num relacionamento tão turbulento, você optaria por isso? Não, por causa de vocês, senão eu ia não ter vocês. Sim. Não, imagina. Não. Não. Vale o que custa. Faria tudo de novo. Uau. Não tinha problema passar pelo que passei. Uau, isso é amor, gente. Isso é amor. Lógico. Eu daqui no lugar dela, conhecendo a história dela, falaria, voltaria, Não, tranquilo. Não, imagina. Quero não. Eu faria tudo de novo. Eu só iria ter uma maneira diferente de administrar. Qual seria? Primeiro que quando eu percebesse que o casamento que você estava lutando sozinha. Mesmo lutando sozinha e tal para dar certo, que não ia dar certo, eu ia pensar mais em vocês, em cuidar mais de vocês, e deixar, só orar e deixar as coisas acontecerem. Porque isso te consumiu, né? Muito, porque eu tinha que ter todo o tempo, sabe, para estar correndo, para estar tentando segurar o casamento. E ainda tinha aquelas histórias de que existe, né? Que mulher divorciada, minha mãe, meu pai, assim, era impensável. Tinha muito medo. E toda a família também, né? Aí tem a questão da igreja. Então, a gente se submete a algumas coisas que não são necessárias, entendeu? Então, esse foi o meu caso. Então, esse é se você olha para trás, esse é o principal arrependimento? O meu principal Como arrependimento. mãe? Exato. Ter cuidado mais de vocês e ter deixado um pouco de lado, já que... Você teria aceitado, no fim, mais cedo. Muito mais tranquilo, exato. Tentando o tempo inteiro. Ah, não, para dar certo. Mas era exatamente para isso, para não deixar... principalmente por vocês. Por mim, né, também, lógico, que ninguém quer, lógico, né, um casamento, porque além da pessoa, os filhos também sofrem, né, essas coisas de família. E, assim, a falta de estrutura familiar, né? Então, assim, deixa muita coisa a desejar. Você erra muito, acaba também prejudicando os filhos, né? A minha sorte é que vocês sempre foram obedientes, me ajudaram muito, principalmente quando a gente chegou aqui em Campinas. Vocês foram uma força para mim, entendeu? Bom. Uma força.
E hoje, Você pra assim, gente, se eu né? choro, se fico emocionada, alguma coisa, mas é sem remorso, sem trauma, sem aquela questão, o casamento não é. Não é mais a dor, Não né? é mais a dor, não. Graças a Deus, não. É por vocês. Sim. E aí você citou os seus arrependimentos, né, seus acertos. E nos nossos 15 anos de vida, né, que eu tenho 15, Joe 16. 16, exato. Meus Pra ela, adolescentes. durante toda a nossa vida, Exato. assim. Essa Quais fase são adolescente, as assim. fases, né? Os pontos que você mais se orgulha como mãe, ou no sentido de, nossa, nisso eu acertei, sabe? Nossa, eu realmente, que bom que eles foram por esse caminho, ou o oposto também, tipo, nossa, que bom que eles não me ouviram em determinado assunto. O que você consegue? Uma das coisas, assim, que mais importante é vocês ter temor ao Senhor, entendeu? Foi uma das coisas que isso... quando a gente... Pode chorar. A gente é chorão não mesmo. posso chorar. Pode sim. Então, quando a gente chegou aqui, Enquanto você se acalma, eu vou fazer esse comentário de que quando ela se refere, quando a gente chegou aqui, para quem não conhece a nossa história, nós somos nordestinos, nós somos de Alagoas. Ela nasceu numa cidade, foi criada numa cidade chamada Batalha, que é um sertão mesmo de Alagoas. Eu nasci em Arapiraca e fomos criados em Arapiraca, eu e meu irmão Jonatas, que também está aqui na gravação. Em Arapiraca nos primeiros anos da nossa vida, e depois nós fomos para Maceió, que é a capital de Alagoas, e ficamos até realmente nossa adolescência lá. Nós viemos para Campinas nesse contexto de divórcio ou não divórcio, né? Porque o divórcio dos meus pais, me corrija se eu estiver errada, mames, mas não, me ajude aí. ele durou uns 4 anos, né? Entre o começo de, nossa, estamos nos separando, Isso, e até realmente vocês romperem todos os laços. Exato. E esses 4 anos foram um período muito turbulento, assim, para todos nós. Para minha mãe emocionalmente, é claro, para nós como filhos que nos víamos numa situação muito incerta, né? De muitas incertezas. Então, nós viemos para cá com o objetivo realmente de morar mais perto do nosso pai, que mora em São Paulo, e mora até hoje em São Paulo. A gente ficou alguns meses em São Paulo apenas, e depois viemos para Campinas, que era onde a minha tia Rose estava, e ficamos desde então, né? Então a gente já morou aqui a primeira vez quando eu tinha 10 até os 12 anos, voltamos para Alagoas. Depois, na segunda vez, a gente veio com os meus 15 e estamos há 17 anos aqui. Exatamente. E aí, quando você diz, quando a gente chegou aqui... Então, assim, quando eu cheguei aqui, que eu falei, vou ficar com criar 2 adolescentes sozinho, então eu temia muito que vocês se revoltassem, entendeu? Mas não, quando eram na igreja, era orando, o pastor chamava lá na frente, os 2 iam, e era uma bênção, e a gente começou a... Eu sempre falava para vocês, isso vai passar, nós vamos superar. Eu falo superar no sentido, não de casamento, mas de você vir morar numa cidade onde você não conhece ninguém. Uhum. Eu nunca tinha trabalhado fora. Sim. Foi o meu primeiro trabalho Sim. aqui, entendeu? Essas coisas assim. Então, vocês me ajudaram demais, nunca reclamaram. Pelo contrário, foi um grande apoio para mim, entendeu? E assim, eu sempre comentava com vocês, gente, nós, em nome de Jesus, Deus, nós vamos dar a volta por cima. Não sabia de que forma, Sim. mas eu tinha fé. Sim. Sabe, nós vamos conseguir, nós vamos ter nosso apartamento, nós vamos ter nosso carro. Olha, Sim. não é que isso seja... Mas traz uma segurança, né? Muito, até porque a gente tinha. E vocês vivia melhor. E depois que você se vê sozinho, com 2 filhos, sem saber como sobreviver, pagar aluguel, Sim. entendeu? Coisas assim. Sim. E graças a Deus... Tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Graças a Deus. Deus Mas é é bom. engraçado que por mais que você... Claro que você vai lembrar disso, né? Como adulta, a adulta responsável da situação, é claro que você vai lembrar, tipo, nossa, nós tínhamos casa, a gente tinha onde morar, a gente tal... Mas o nosso ambiente parecia tão mais seguro...
que a gente mais estável. E para mim também, por mais que eu não queria, na época, separar, mas assim, eu estava bem mais Você foi tranquila, avançando, né? fui Foi aprendendo. avançando. Então, apesar de todos os perrengues que a gente passou nessa época, financeiros mesmo, de viver com muito pouco nós três, e com muito pouco mesmo, tipo, kitnet, comida contada, dormir no chão, todas as coisas que a gente passou, eu não consigo lembrar dessa época com pesar. Eu não tenho nenhum tipo de... Ai, nossa, Tristeza. tadinha, Não, e nada. nunca demonstraram isso, nunca passaram, na verdade. Às vezes, até para sair, para ir na igreja, para sair com suas colegas, falava, ai, não tem dinheiro. Não tem problema, eu vou sem dinheiro mesmo. Falei, só dá para comprar uma coca, uma água, alguma coisa assim, um refrigerante, uma água. Dinheiro do ônibus. E o dinheiro do ônibus. Levava vocês lá, ali no ponto. É verdade. E Deus preparou. Depois eu vocês conheci a Laís, né, que vinha me buscar em casa. Exato. Me trazer de volta. A Virgínia. Lucy, a Virgínia também teve a história com a Renata. Com a Renata, que passa, a Lucia. Então Deus vai preparando. O segredo é continuar se movimentando, assim. E eu acho que isso foi... Você teve muita força de estar com 2 filhos adolescentes numa cidade grande, com muito pouco amparo, né? Se não nenhum. E ainda assim a gente ia pra igreja, todo mundo se arrumava, a gente ia passear no centro, a gente desejava as roupas da vitrine, a gente, tipo, nada... Sua mente é muito forte, mãe. Eu sempre, quando eu conto sua história, eu sempre falo disso, assim, né? De como você teve... jogo de cintura mesmo, assim, tipo, nós daqui de fora a gente não consegue mensurar o que você estava realmente passando por dentro, as inseguranças, os medos, etc, porque você sempre lidou com tudo com muito otimismo, assim, né? Era até engraçado, honestamente. A gente olhava pro seu otimismo e falava assim, meu Deus, ela vive em outro planeta. Essa fé é desproporcional, assim. Exato. Então, pra nossa sorte, porque com certeza alguém tem que ser o primeiro a acreditar. No sentido de que quando eu gravei os meus primeiros vídeos pro YouTube, eu tava trabalhando, o seu salário era o único da casa, estávamos eu, Jonatas e você em casa, com o seu salário único da casa. Eu até lembro que tinha uma visita na nossa casa, e eu fui falar com você, e a visita tava presente, né? E eu falei, mãe, eu vou sair pra me dedicar ao YouTube, porque eu consegui ganhar, gravando vídeo, o mesmo salário que eu tô ganhando no shopping. Aí você falou, tá bom. Sair. E a visita falou assim, que absurdo trocar uma coisa certa por isso, sabe? E você não, você falou, você vai se dedicar? Tá bom, pode ir. Então, sabe, você nunca colocou um peso da responsabilidade, muito pelo contrário, tá sempre tudo com muita leveza, graças a Deus, né? Mas era Deus, né? Sempre foi. E se você pudesse dar um conselho para outras mães que estão passando ou já passaram por experiências parecidas com a que você já viveu, o que você diria? Para focar mais nos filhos. E principalmente... E em si mesma, né, mãe? E em si mesma, Porque para poder você... Primeiro em si mesmo, que é para você ter uma estabilidade e ter controle para cuidar dos filhos. Exato. Né? Eu entendo quando você fala para olhar mais para os seus filhos, eu entendo esse lugar... Mas você tem que olhar para você, para o seu valor como mulher, né? Tipo, se cuidar, não abrir mão das coisas que você ama, das coisas que você acredita. Pois é. E uma das coisas... E aí os seus filhos, isso reflete totalmente na segurança que seus filhos têm. Uma das coisas assim que eu não deixei foi de me cuidar, de viver, sabe? Essas coisas eu não deixei. Mas eu deixei mais a desejar com tanta preocupação com relação aos filhos, entendeu? O meu foco maior era segurar o casamento, sabe essas coisas? Então, o conselho que eu dou é esse. Cuidar dos filhos, lógico, né? Pensar primeiro em você, né? Se estruturar, ter estabilidade, orar, pedir direção a Deus. Mamis, como você enxerga o seu papel como mãe mudando ao longo dos anos, né? Você contou um pouco agora da nossa história, infância, adolescência, na vida adulta. Como foi para você administrar esse volume de coisas que aconteceu agora? Você é vó do Augusto. Tipo, como foi para você se ver nesse lugar, né, de tantas mudanças, assim? Então, agora a felicidade é maior ainda, né? Que eu ganhei um presente muito grande, que é o Augusto, né? Uma bênção de Deus na nossa vida, na minha vida, ser vovó do Augusto. Sim. E, assim,
administrar isso. Quando vocês... como eu falei que eu deixei muito a desejar, depois que vocês ficaram adultos, daí eu queria, sabe, recolher, cuidar como criança, estar perto, estar mais próximo e tal, sabe, coisas assim. Mas, e sem contar que é bom, né, gente, estar perto, não é porque são meus filhos, não, mas vocês são bênção na minha vida. Os meninos, assim, que vale... Você também. Cada momento está perto de vocês, eu aprendo muito. Eu curto meus filhos e agora curto meu netinho. Então, assim, são, para mim, hoje... Fases. Isso, são fases. É uma das melhores, né? Mas você precisou, agora você fez esse comentário, que eu acho muito legal mencionar, se aprofundar um pouco mais nisso, de que depois você quis recuperar o tempo perdido, né? Porque você falou várias vezes o quanto você sente falta de ter dado mais atenção, no sentido de estar mais presente, não presente fisicamente, porque ela nunca se afastou por muito tempo, né, fisicamente, mas no sentido de ter uma mente mais presente, né, mais intencional nesse sentido. Você falou muito sobre isso, e aí você diz como depois que cresceram que você quis recuperar o tempo perdido nesse sentido, só que não era a mesma coisa, né, não tem mais essa... Como você ressignificou isso, sabe, tipo, tá tudo bem, deu tudo certo, eu fiz meu melhor, você passa por esse processo, você se sente assim? Hoje eu estou bem mais segura que isso. E não é querendo falar porque vocês são meus filhos, mas eu aprendo muito, vocês passam segurança. Quando eu falo dos meus erros, do que eu... Vocês, pelo contrário, mãe, dá força, entendeu? Que já passou, você hoje, entendeu? É uma mãe como tem que ser, e vai aprendendo a cada dia. E vai relaxar. E aí você relaxa. Aí daí eu fico mais tranquila. Porque senão tinha que chamar o psicólogo, o terapeuta. Ah, mas é bom, o terapeuta sempre. Inclusive, o psiquiatra. Estou precisando. Eu falei, eu preciso voltar para terapia. Não, é verdade. Vai, todo mundo tem que fazer terapia. Não, precisa. Eu acho muito bom. Não, eu sei. Eu nunca fiz, mas... Ai, vale a pena. Mas é necessário. É de épocas, né? São fases e fases que a gente precisa. E depois, e além depois que vocês cresceram, além de tudo isso, que ficaram adultos, além de ter o Augusto, ainda ganhei mais filhos, né? Que é verdade. Minha nora, meu genro. É verdade. Ganhou mais que filhos. são 2 filhos, meu Deus. É verdade. Graças a Deus. Agora a gente tá só orando pelo meu padrasto. Eita! Porque ela é uma gata, não pode ser assim... Ai, nossa, não. E ela não é só uma gata, ela é doce, ela é legal, ela é agradável, ela é jovem, né? De espírito e mente jovem, então. É sério, é verdade. A gente tá... Tô esperando ele. Tá. Agora, pra completar a nossa alegria. Logo ele chega. Bênção. Mamis, vamos mudar de assunto um pouquinho? Bora. E falar de coisa boa. Isso. Falar de um tema que foi muito pauta aqui no canal, assim, várias e várias vezes. Às vezes, inclusive, eu até queria aproveitar esse episódio do podcast para me redimir em alguns aspectos por falta de maturidade mesmo, assim, sabe? Hoje eu entendo o valor, a questão de honrar pai e mãe, independente de quem eles tenham sido para você, né? Se muito bons ou muito ruins, ou nenhuma coisa nem outra, normais, pessoas normais como qualquer uma das outras. E no sentido de que eu sinto, né? Eu sei que minha família, inclusive você vai dizer, imagina, não, isso não aconteceu. Mas de alguma maneira com as minhas falas, ou com as minhas feridas, ou com a minha abordagem em alguns assuntos que não estavam tão bem esclarecidos, eu desonrei, sabe? Tanto meu pai quanto você. E eu queria aproveitar para te pedir perdão publicamente. Olha lá, eu falei. De verdade, nunca eu sinto isso. Eu nunca sinto, Rai. Você sempre foi bênção, sempre foi uma filha obediente, sempre Mas foi... eu não entendia, mames, eu não entendia muito, porque é nesse assunto que a gente vai entrar agora, sobre pressão estética, sobre o peso da palavra da mãe, sobre os cuidados, tipo, ai, nossa, mas minha mãe não podia ver o meu cabelo bagunçado, mas minha mãe sempre queria que eu tivesse impecável, e eu não tinha dimensão do quanto isso era grande dentro de você também, sabe? Não foi à toa que você passou isso pra mim. Estava desesperadamente tentando me proteger. E aí essas coisas acabaram causando
buracos em mim tão profundos quanto haviam em você, né? E era nesse questão que eu quero entrar. Eu entendo os meus esforços, eu consigo considerar os meus esforços para ser uma boa filha também. Eu consigo considerar isso. Demais. Mas eu também consigo avaliar os meus erros e a minha perspectiva, sabe? De não ter conseguido... Por mais que não tenha trazido isso de maneira pesarosa ou rancorosa ou de vingança, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de realmente não ter uma capacidade de compreender ou de validar e de perdoar no sentido mais completo da palavra seus traumas. É que também você não sabia. Eu que deveria ter desde o início passado. Eu passei por isso. Eu sempre fui... Ressignificar, né? Isso. Então, falar como foi minha infância, falar, né, como eram os padrões lá do interior, do contexto de vida, da família, entendeu? Então, assim, são coisas que eu que deixei a desejar, né, que não expliquei para você e que acaba trazendo traumas também para você. Mas a nossa geração hoje, a gente tem muito mais conhecimento, né? Eu vi uma propaganda da mãe da Sandy falando que como ela tentou acertar, mas que a Sandy tem muito mais preocupação com a cabecinha do filho dela. Exato. Só hoje a gente sabe disso, né? E eu sei que você, o Jonathan, vai ser um pai muito melhor, você é uma mãe muito melhor. Amém. Né? Então, assim, e se eu fosse, já que eu não posso ser mãe de vocês pequenininho, você é uma avó. Você é, mano. Você é uma boa avó. Mas se eu fosse, assim, cuidar dos filhos hoje, vocês fossem criança, ia ser totalmente diferente. Ia começar falando, assim, uma das coisas, né? Quando vocês começassem a ficar grandinhos, já entender, para se sentir mais seguro, com relação à aparência, com relação a cabelo, com relação a tudo. Entendeu? Ia ser bem diferente. E eu sei que hoje você vai passar para os seus filhos, para os seus sobrinhos. É verdade. Viu, Jonathan? No plural, sobrinhos. Só tem vocês. E filhos. No plural, e filhos. Eles vão aprender bem mais, né? Com certeza. E tem algum momento específico, alguma coisa que você consegue lembrar nesse sentido de, nossa, essa não precisava ter... Coisas que você pode falar de você. Eu acho que mais do que passou pra mim, enfim, porque tudo que ainda não estava curado em você, eu recebi também, né? Sim, diretamente, como filha, mulher dessa mãe que teve tantas questões em relação à pressão estética, né? Porque quem te olha aqui, de modo geral, né? Uma pele clara, traços finos, cabelo escovado. Não imagina que você teve questões em relação à aparência e autoestima. Imagina. E eu acho que seria legal a gente entrar nisso. Nossa, eu tive muitas. Principalmente com o meu cabelo. Que eu não gostava do meu cabelo. Eu usava sempre preso. Usava um coque. Né? Quando criança, não. Mamãe fazia os cachinhos. Mamãe também sempre teve esse cuidado. E eu acho que, não sei, eu acho que deve ter sido também por isso. Apesar dela ser muito cuidadosa, mas a gente era sempre muito penteado. Os cachinhos, sabe? Ela fazia cachinho. Sim. Como era muitos filhos, aí o pastor falava, faz uma trança, que é muita criança. Sim. Um monte de menina, imagina, com os cachinhos, cabelo tudo enrolado. Então, assim, eu, desde quando eu fiquei adolescente, aí eu tinha muito insegurança com relação ao meu cabelo. Sim. Eu chegava a sentar na última banca da escola, já para, sabe? Ninguém olhar seu cabelo. Pelo menos ninguém tá olhando pro meu cabelo, não tá me olhando, não seu tá cabelo vendo parecido com o meu? É parecido. O meu é mais crespo que o seu. É mais crespo, né? Sim, ele enrola mais? Enrola mais, isso, que o seu. Mais. Daí, assim, como eu passei por tudo isso, e também no interior, lá em casa, a gente tinha muito essas histórias de olhar a aparência, de ver se emagreceu demais, não fica bem, engordou demais, sabe? Envelheceu porque como está muito magra, sabe? Essas coisas. Então, você acaba ficando com medo de emagrecer demais, com medo, não era nem de engordar, que eu não tinha tendência, nunca né? tive, assim, não tinha tendência na época.
né, quando era adolescente. Pelo contrário, eu era muito seca, né? Eu não tinha essa visão do cabelo quando a mãe fazia os cachinhos. Eu já pensava o quê? Para domar, para não passar vergonha perto do povo. Os cachinhos. Os cachinhos. Você não se sentia... Não era que você tava Minha recebendo mãe um estava carinho. arrumando, não, tinha que ficar arrumadinho para o pessoal não Não falar. falar. Mas eu acho que tem essa pressão mesmo em relação a... Domava, né? Lembra daquele filme, Felicidade por um Fio, que eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre ele? Que a história da menina era: minha mãe sempre cuidou do meu cabelo, eu era criança que precisava estar sempre impecável, passei por bullying quando entrei na piscina. Então tem essa questão com cabelos crespos mesmo, né? E cacheados também. Né, dessa coisa de tá impecável, assim. E eu sempre, né, consequentemente, sendo criada nesse ambiente, com essa mentalidade, também passei por isso. Eu tinha que estar sempre impecável. Eu andava com a escovinha, né, escacheava um pouquinho o cabelo, assim. Você bebê, vocês já passavam. E quando eu ouvia esse relato pela primeira vez, eu fiquei em dúvida se eu me sentia amada ou cuidada, ou se eu me sentia... Tipo, uma pessoa que precisava de sei lá, uma solução, assim. Tipo, mas, nossa, sua mãe cuidou muito de você. Ela ficava com uma escova ali, esperando se algum fio ia sair do lugar. Aí eu fiquei pensando, isso está errado. Será? Será que isso é amor? Isso é pressão para demonstrar. Ou é pressão estética? Muito bom. Mas então... Mas é natural, né, que você tenha passado isso pra mim. Lógico. E eu nunca falei pra você, seu cabelo, não mesmo. Seu cabelo, né? Muito pelo contrário. Tem que... Eu Você achava falava lindo, bem, seu cabelo é maravilhoso, seu mas cabelo escovava é o seu. lindo. Eu tenho memória de você com bobs, fumaça no Esse. quarto, revistas de beleza. Sempre. Eu era muito pequenininha e eu via as revistas de beleza. Eu lembro, eu tenho memória daquilo, como aquilo me impactava e como aquilo não tinha nada a ver comigo. Por duas razões. Eu era uma criança e tinha o cabelo cacheado. E um cabelo muito volumoso, né? Que hoje eu falo assim, meu Deus, eu retiro toda a palavra que eu disse que não queria volume no meu cabelo. Eu retiro, eu quero um cabelo desse tamanho, E sabe? que era bem volumoso, Muito. você falava, ai, prende. Eu tinha que fazer um rabinho, assim, porque era muito volumoso, grande. E eu tinha aquele cuidado que só eu arrumava, É sabe? verdade. Ou as minhas irmãs, né? É verdade. Eu devia ter mantido aí a coisa que eu desobedeci errada. Como é sua relação com autoestima ao longo dos anos? E hoje em dia, ao longo dos anos você já mencionou, mas como é sua autoestima hoje? Então, como é hoje, como eu aprendi a me cuidar mais, bom, desde os meus 20 anos, eu aprendi a me cuidar mais, entendeu? Então, assim, eu fui gostando do... Foi ficando mais tranquilo. Fui ficando mais Passou segura. a fazer escova no cabelo. Aí nunca mais consegui. Não conseguiu. Uma vez outra, assim, né? Mas tudo bem. Eu acho que é importante a gente ter esses relatos também, sabe? Apesar de ter, né, de alguma maneira, tomado frente desse movimento da aceitação do cabelo natural, e eu também voltei a alisar o cabelo, fiquei loira, coloquei trança e tudo que vocês já viram, eu não acho justo que a gente... diminua a autoestima de uma pessoa porque ela decidiu que fazer escova e definitivamente fazer escova, tá tudo bem. Sim. Sabe, a gente tem direito e no sentido de que cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo, o seu direcionamento de Deus até especificamente. Então, não acho que é um tabu ou uma questão que você precisa resolver. Não, tá tudo bem. E na minha mente eu nunca tive aquele problema, aquela questão de você não vai ficar lisa para não tirar os cachos do cabelo. Não era isso. Era para não estragar. Os seus cabelos eram bonitos, os cachos eram bonitos. Eu falei, para que escovar? Entendeu? Então, assim, quando você começou a escovar na época? É verdade, você sempre nunca concordou. Eu falei, não tem porquê, porque seu cabelo é bonito. E não por estar alisada, mas só para não quebrar o cabelo, não, né? Ter o trabalho de estar alisando, escovando. Era tem mais a coisa isso, do crescimento do cabelo também, né? Que meu cabelo cresce bastante. O seu cabelo cresce muito. E atrapalha nessa questão de você ficar... Atrapalha muito o crescimento, fazer escova e tal. Pelo menos o meu... Compromete. O meu também. Aí uma hora eu tava com o mega aqui, depois deixava o mega aqui. Curtinho. Curto. E apesar de todas essas questões que a gente traz, às vezes, como uma questão negativa, de tipo, nossa, pressão estética, isso, aquilo, aquilo outro, no final... Eu trabalho com beleza.
não é? Sim. Então, eu aprendi muito em relação à postura. Eu tenho um vídeo, acho que é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que são só coisas que você realmente colocou em mim. Tipo, em relação à postura. Eu lembro, teve um episódio que, assim, me marcou muito, porque você falou com muita gentileza. Eu tava numa ligação, alguém me ligou, alguém da igreja que eu tinha acabado de conhecer, e a pessoa, enquanto ela falava comigo, eu sorria do outro lado do telefone. Você não me interrompeu. Ângela é o nome dela, até eu lembro. Não me interrompeu, mas quando eu desliguei, você falou: filha, ela não faz ideia de como você se sentiu, porque você não emitiu sons. Quando você der risada, mostre que você tá interagindo, que você tá... E isso tem um papel muito grande na minha expressão. Teve dali em diante, né? Eu lembro que na hora eu fiquei brava. Tipo, nossa, que saco. Não tá fazendo nada Já vem certo. me cobrar, né? Mas isso tem um papel muito importante em relação à postura também. Eu acho engraçadíssimo quando eu recebo elogios em relação à minha postura, que eu sei o tanto que você sofreu pra arrumar, porque aí o peito começa a crescer, a gente começa a se curvar, assim, né? Então, minha mãe, ela sempre teve esse papel de alinhamento mesmo, né? Tipo, de suprir em todas as coisas que você percebia socialmente que faziam sentido, mesmo em relação, né, parando as arestas do excesso, de estar sempre arrumada. É importante você se cuidar, é importante você demonstrar zelo por você. As pessoas reparam nisso, as pessoas observam isso. E até pra gente mesmo. E até pra gente mesmo. Passa mais, você tem mais segurança, pelo menos pra mim. Sim. Né? Não, mas todo mundo. Todos, Quem fala né? que isso não se sente assim, Porque não tá eu sendo fico honesto. muito mais segura se eu estiver bem, se eu Sim. tiver, sabe, uma unha arrumada, o cabelo, Sim. né, com aquele vício. Né? Não precisa. O problema é o excesso disso. Não, na verdade, não só disso, né? Todos os excessos fazem mal, tanto para menos quanto para mais. Mas eu já tive vários excessos, Sim. né? A questão de... E também você passou por isso, olha que engraçado. De não ir pra piscina para não molhar o cabelo. Sim, Já isso é passei, excesso. de perder... Isso é excesso. Sim. De perder algumas coisas super importantes que não vale a pena, né? Para não ficar feia. Que nada, não ficar feia. Tem que ser livre, né? Tem que ser livre, leve. tem que viver. Leve, a leveza é o ponto central das coisas. Exato. Assim. Tá confortável em ser você mesmo, Então, assim. exato. E essas coisas acabam bloqueando muito, né? Então a gente perde eu perdi algumas oportunidades boas por isso. E é ótimo. Outra coisa também que eu acho que vale ser mencionada aqui da minha perspectiva, né? De que quando eu era adolescente, eu sofria muito com a nossa pouca diferença de idade, né? Porque ela sempre foi muito vaidosa. Eu era um grilo, só tinha joelho. E ela tava no auge, 30 anos, tipo, pleníssima, assim, sabe? E não é que eu desejava o mal dela, não era isso, mas eu também queria chegar lá. Só que é claro que não era a minha própria fase. E hoje, apesar disso, hoje eu acho maravilhoso trocar figurinhas, falar de moda e realmente contar com o seu gosto. Na verdade, tantas vezes profissionalmente, muitas produções que vocês viram foi ela que escolheu, ela foi na loja, ela entrou no site, ela fez tudo, assim, sabe? Então, eu acho que tem muitos pontos positivos, assim, dependendo da maneira que a gente conduz as coisas. Eu fico muito... pode falar. Não. Teve uma época que você gostava tanto que você falava, pode ir lá, pode comprar roupa quando tinha algum look, já sei. Porque você né, chegou gostava do estilo. E a demanda era muito alta, lembra? Tipo, muita coisa acontecendo, eram muitas Exato. produções, muitas coisas acontecendo. Não tinha como eu fazer as coisas sozinha. Ainda bem que ela gostava, né? Eu gosto ainda. Ainda gosto, é verdade. Eu gosto, ainda gosto. Aí eu falo, agora tá difícil pra gente comprar roupa, porque mesma coisa. o gosto muito parecido. É que, na verdade, eu tive essa fase mais oversized, né, de coisas assim. Ainda gosto bastante, mas você usa hoje. Então a gente se alinhou totalmente. Exato. Tipo, coisas que você não usava, eu passei a usar, coisas que você usava, eu passei a usar. Então a gente tá com o mesmo guarda-roupa, basicamente. E eu tenho muita coisa assim. Ou seja, você ensinou tudo direito. Você aprendeu bem. Muito bom. Obrigada, Mami. Imagina, eu que agradeço. Pela presença, pelo coração aberto, né? De falar de coisas tão delicadas, tão importantes. A gente é muito sortudo mesmo de ter você como mãe, como matriarca na nossa casa. É sempre um ambiente muito leve, muito prazeroso. Estar com você é sempre muito bom.
no sentido de que é nítido, assim, como você realmente ressignificou todas as coisas que você passou, a maneira que você viu, e é intencional em servir, em estar presente, em ouvir, em estar atenta às nossas demandas como filhos. Então, hoje pode ficar com seu coração totalmente leve de que o papel da mãe que a gente tem, pra onde voltar, assim, você cumpre muito bem. Ai, obrigada. Não sei mais nem o que falar. Te amo. Mas pra mim, assim, é o maior orgulho ter vocês como filho. Viu? O maior orgulho, te amo. Eu não sei se eu peço perdão também de algum erro que eu cometi. Não tem necessidade. Ai, te amo, filha. Também te Obrigada amo. por tudo. Ser filha maravilhosa. Tem muita coisa pra contar, né? Muito, né? Eu acho que tem que ter mais partes. Nossa, tem Eu topo. muita. Tem, né? Tem as cirurgias, as coisas que eu passei, que eu nunca Sim, contei. verdade, que a gente foi pra mas Barcelona, Foi né? pra Barcelona. Esse é um tema legal. Pois é. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau. Se inscrevam no canal. Beijo, gente. Feliz se Dia das inscreva. Mães! Ai, obrigada. Tchau. Tchau, obrigada a você.